tô bem, vocês? Pronto, a gente já tá gravando, certo? Já podem colocar o nome de vocês. Abram um livro na página 77 para a gente corrigir a nossa atividade que a gente deixou, né? E a gente vai entrar em outra etapa de aprendizado dessa disciplina, certo? Livro, página 77. A gente vai ver agora, nossa disciplina será da seguinte maneira. A gente vai estudar um tema semanalmente. Uma aula vai ser dedicada ao estudo desse tema e a outra aula será dedicada ao direcionamento, certo? Para a produção de uma redação sobre esse tema, certo? Levando em consideração seus principais aspectos, levando em consideração dados, nomes, datas, estatísticas, gráficos, a interpretação desse tipo de texto, né? Desses textos. Lembrando, vai ser um texto sempre dissertativo argumentativo, tá? Não vai ser poema, não vai ser soneto, produção textual. Não vai ser poema, não vai ser soneto, não vai ser artigo, vai ser sempre produção de um texto dissertativo argumentativo por semana, tá certo? Lembrando também que o texto, aliás, os textos de base, né, que a gente pode chamar de textos motivacionais, a gente está aqui para aprender, tá bom, Walter? Os textos motivacionais vão estar todos no nosso Google Sala de Aula, certo? Nenhum documento vai ficar perdido, vai ficar tudo no Google Sala de Aula, certo? O que eu quero avaliar de vocês já é realmente essa produção de redação, tá certo? A gente pode pensar sobre uma melhor abordagem de outros gêneros também, mas a princípio a disciplina vai se pautar realmente no texto argumentativo, tá certo? Texto argumentativo vai ser o nosso forte. A gente vai ter que escrever bem mais. Bom, correção da página 77. Primeira questão. A que o autor se refere quando fala em mandar a conta dos acidentes para o SUS e para as famílias vizinhas à estrada em troca de alguns centavos de lucro? Pode falar, Maria. Eu coloquei assim: ao se envolver em um acidente, vemos que o acidentado entende que a família vizinha tem certa culpa por ele ter se acidentado e, por isso, pede a mesma que dê o valor de uma indenização a ele pelos gastos que o mesmo teve após o acidente, por não ter sido atendido pelo serviço do SUS. O acidentado teve que fazer os curativos de modo privado, gastando seu próprio dinheiro. Sendo assim, o mesmo requer também do SUS uma indenização, pois a obrigação de dar assistência a acidentados gratuitamente. Interessante. Profundo, eu diria. Pablo, pode falar. Mas está correto, tá, Maria? Está me escutando, professor? Estamos. Refere ao processo de indenização. Como? Refere-se ao processo de indenização. Entendi. Bom, pegando a ideia geral de vocês, com mais do que a Raíssa e o Riquelme responderam, né? Mais perguntaram do que responderam, já que tem um pontinho de interrogação, tá? Mas dispensando a brincadeira, tudo se refere realmente à ganância, né, dos empresários, essa visão capitalista, porque eles querem, né, eles lutam pelo direito de vender bebida alcoólica a todo custo, né? Só que eles não querem trazer para si a culpa dos acidentes de trânsito.
que eles podem até dizer que não era eu que estava no volante ou coisa do gênero. Mas, se eu tenho a proibição, tá certo, Rogério, se eu tenho a proibição da venda nessas datas festivas, né, de venda de bebida alcoólica, claro que eu vou ter menos acidentes. Então, a culpa desses acidentes de trânsito está diretamente ligada a quem vende bebida alcoólica. Então, quando o autor se refere que fala em mandar a conta dos acidentes para o SUS e para as famílias vizinhas à estrada, em troca de alguns centavos de lucro, é o seguinte: os donos de bares em estradas admitem que a venda de bebida alcoólica é responsável por um percentual maior do seu lucro. Por outro lado, não estão dispostos a abrir mão deste percentual, mesmo sabendo que a quantidade, aliás, de acidentes de trânsito causado pela combinação de bebida mais direção, ocorre. Quem arca com o prejuízo são as famílias, que sofrem os transtornos, o SUS, que tem gastos aumentados substancialmente para prestar essa assistência ao grande número de acidentados, que ocorre devido à mistura de bebida e direção. Essa conta que vai para o SUS, que o autor fala, não necessariamente é para o SUS, né? É para nós. Já que o sistema não é autossuficiente, né? Ele não se sustenta por si só, ele precisa que alguém injete dinheiro para que o sistema funcione, né? E esse dinheiro vem, claro, de imposto. Quem paga imposto é a gente aqui mesmo, somos eu e vocês aí. Ou seja, quem nem consome bebida alcoólica acaba arcando com os prejuízos, né? Com as consequências da irresponsabilidade desses donos de bares, né? Porque ninguém aqui consome bebida alcoólica, mas a gente ainda paga por isso, por essa irresponsabilidade social. Deixa eu só ler a resposta aqui da Júlia. Adaptar um pouquinho da sua resposta a isso que eu coloquei, mas você está na ideia central também, tá, minha querida? Segunda questão. A que o autor se refere com custos da falta de autocontrole dos donos de bares e bares, de estradas e postos de gasolina? De novo, a que o autor se refere com custos da falta de responsabilidade dos donos de bares de estradas e postos de gasolina? Pode sim, Riquelme. A2, né? Isso. Eu botei aos donos do estabelecimento, pois se tivessem eles mesmos criado regras, o Estado talvez não teria que intervir. Tá certo. Raíssa, é o seguinte, esse autocontrole, vamos ler com calma. Falta de autocontrole dos donos de bares. Então, não é o autocontrole de quem vai consumir, né? É o autocontrole de quem vai vender, né? Ou seja, pegando também essa ideia aqui do Riquelme, se houvesse uma melhor estruturação, né, das regras de venda dos donos de bares, não haveria tanta necessidade da intervenção governamental. Ou seja, o governo tem que dizer quando que pode vender e quando não pode vender, porque os donos dos bares são irresponsáveis do ponto de vista social. Os donos de bares são irresponsáveis, não têm esse controle porque eles querem vender muito para lucrar muito. Essa é a falta de autocontrole do dono do bar. Ele não sabe o dia de fechar. Ele quer vender demais. É um descontrolado, certo? É daí que o autor se refere a essa falta de autocontrole. E esses custos, né? Os custos são aqueles dos acidentes causados pela combinação da bebida alcoólica mais a direção, certo? E você entendeu, né, Raíssa? Se não, se quiser eu explico de novo, com outra explicação. Quarta questão. Eu vou colocar a correção no sala de aula assim, só para lembrar. Esse autocontrole não é de quem consome a bebida alcoólica, é do dono do bar, tá certo? Tá, ok, Riquelme. Terceira questão. Que tipo de predicado encontramos nesta oração? A lógica do argumento dos donos de estabelecimentos
de beira, aliás, de estrada, é estarrecedora. Qual é o predicado, né? Se estamos falando de predicado, estamos falando de quê? Predicado verbal, predicado nominal ou predicado verbo nominal. Predicado verbal Riquelme, vamos analisar com calma. Predicado verbal, ele se centraliza num verbo nocional, né? Temos algum verbo de ação aqui? A lógica do argumento dos donos de estabelecimentos de beira de estrada é estarrecedora. Temos o verbo ser aqui, né? Que é o verbo conjugado é. No caso, a lógica seria a terceira pessoa do singular. Ela é estarrecedora. Esse ela é a lógica do argumento dos donos de estabelecimentos de beira de estrada. Ou seja, já não pode ser um predicado verbal, porque o verbo é não é verbo de ação, né? O verbo ser aqui já se caracterizaria como verbo de relação, verbo relacional. A gente já está mais ou menos ali dentro do predicado nominal. Vamos ver também se tem um predicativo, né? Porque se tiver verbo relacional, né? Que é o verbo de ligação, que a gente já sabe que é o verbo é, e tiver o predicativo, e o que é o predicativo? Característica de um elemento. No caso, o elemento seria o sujeito. E quem é o sujeito? A lógica, né? A lógica de argumento. Se tiver alguma caracterização para esse elemento, aí a gente já vai ter um predicado nominal, né? Predicado nominal, verbo de ligação mais predicativo. A gente tem verbo de ligação? Tem o verbo ser, né? Aqui conjugado na forma terceira pessoa do singular. Tem o núcleo como sendo predicativo, aliás, tem um predicativo sendo núcleo, estarrecedora. Esse estarrecedora, se o verbo é um verbo de ligação, então ele vai ligar o elemento da frente com algum elemento de trás, né? Eu espero que vocês concordem. A gente tem o verbo ele vai ligar o elemento da frente com o elemento de trás. Ele vai ligar a estarrecedora com alguém? Vai, né? Com lógica. A lógica é estarrecedora. Certo, até aqui tudo bem. Esse estarrecedora está atribuindo alguma qualidade, alguma caracterização para lógica? Sim, a qualidade de ser estarrecedora. Então a gente tem aqui o predicativo, né? Pronto, fechou. Tem verbo de ligação, tem predicativo, temos aqui um predicado nominal, certo? Essa daqui ficou mais fácil de entender com essa outra explicação, né? Se fosse um verbo de ação, né? Verbo de significado, verbo nocional, aí sim a gente já poderia ter um predicado verbal ou verbo nominal. Mas nesse caso aqui, temos dois elementos que caracterizam ele como sendo predicado nominal. Todo mundo entendeu essa daqui ou quer que eu explique de novo? João Mariano entendeu? Coisa boa. Riquelme entendeu? Pronto. Depois que a gente entende, que a gente vai praticando, é até mais fácil, né? Essa daqui ela é muito necessitada de prática para que a gente entenda. Mas é só fazer aquela análise que eu falei, análise sintática. Vai lá na frase, vai na oração, olha a função dos elementos e vê o que é que ele faz lá dentro da frase. O verbo está ligando o sujeito com algum elemento ali do predicado, né? Estarrecedora traz qualidade para a lógica. Pronto, predicativo, verbo de ligação, o tipo de predicado é nominal. Segundo o autor, é coerente os empresários compararem a legislação do Brasil com a dos Estados Unidos e da Europa? Sim ou não? E por quê? Você acha que sim, Raíssa? Me diga o porquê. Esse sim é para a questão anterior, né? Não, tá certo. Por que não, ô Riquelme? Deram uma pesquisadazinha? Uhum.
Eu botei porque o Brasil não tem que se comparar com os Estados Unidos. Pode falar, Pablo. Tá me escutando, professor? Sim. Sim, porque cada um olha de maneira diferente a legislação do Brasil, dos Estados Unidos e a Europa. Não, porque cada país tem condições financeiras diferentes. Condições financeiras, aliás. Bom, é o seguinte. Lá, né? Aqui no Brasil, vamos falar aqui de Brasil primeiro, para a gente poder ir para a Europa e ir para os Estados Unidos, né? Eu particularmente queria ir. Estou falando da questão, é claro. Vamos lá. Brasil. Aqui a gente tem, por exemplo, uma legislação que proíbe até mesmo que nas propagandas as pessoas sejam vistas consumindo bebida alcoólica, né? As pessoas não podem fazer aquele consumo na propaganda que passa na TV e fazer aqueles trejeitos de que aquilo é muito bom, né? Que aquele pessoal bebe. Não pode acontecer isso. Você não pode, numa propaganda, incentivar essa prática. Dizer que aquilo é bom, que é maravilhoso, que a sensação é maravilhosa. Isso é proibido por lei, certo? Não pode. Daqui a gente já tem um certo, eu não vou dizer desincentivo, eu vou dizer um não incentivo, né? Uma certa repressão do governo sobre esse tipo de propaganda, tá certo? E lá nos Estados Unidos tem incentivo, e principalmente tem incentivo fiscal, muito, 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 muito mesmo. Nos Estados Unidos, na Europa, tem muito incentivo, principalmente fiscal. Mas, tanto nos Estados Unidos como na Europa, a lei para venda e para consumo é bem mais rígida do que aqui no Brasil. Aqui, por exemplo, a gente tem aquela lei que menor de 18 não pode consumir, né? É uma frase no direito que eu gosto de usar muito, né? Não tem quem fiscalize. Tem lei, mas não tem quem fiscalize. Ou seja, a gente vê muito menor de idade consumindo bebida alcoólica e tá nem aí, né? Deixa eu ver aqui tua resposta, que eu não vi, Raiz. Ah, tá aqui em cima. Pois eles esquecem os exemplos de controle legal de venda de bebidas ou de saúde de lá. Tá ótimo, tá maravilhosa a sua resposta. Viu, Raiz? Continuando. Aqui no Brasil a gente tem uma lei que não tem quem fiscaliza. E quando tem quem fiscaliza e tem quem denuncia, a pena é realmente um pouquinho branda, né? É uma pena leve. Lá nesses outros países, Estados Unidos e na União Europeia, a lei é mais dura para quem quebra a legislação de venda e consumo de bebida alcoólica, né? As idades são mais avançadas, né? De acordo com a lei, a faixa etária. E também lá tem muitas questões relacionadas à saúde, porque, como eu estava falando na aula passada, aliás, na aula para outra turma, lá nos Estados Unidos não tem sistema único de saúde. Lá, se você não pode pagar, que pena, você não vai ser atendido. Na verdade, se você não puder pagar o socorro de um furacão, né, um furacão mesmo que eu estou falando, aquele que destrói cidades, você não é atendido da próxima vez. O governo faz o quê? O governo te socorre, mas você fica em débito com aquele serviço de algumas pessoas do governo terem ido lá de carro, terem te resgatado. Isso levou tempo, gastou gasolina, gastou recursos humanos. Isso você vai ter que pagar, certo? Isso é pago nos Estados Unidos. Socorro humanitário é pago nos Estados Unidos. Então, se você não pode pagar isso, que pena, né? Da próxima vez o governo não te socorre. Nessa questão aqui, tem muitas propagandas do governo sobre as consequências do consumo do álcool, certo? Pois é, Raíssa, isso é bem antigo, é bem antes do Donald Trump subir ao poder. Sabe, isso é uma questão bem cultural. Lá realmente eles pagam por tudo, né? É tanto que lá tudo é mais liberal. Porque lá realmente eles pagam por tudo. Mas sim, tem muitos casos de pessoas que não são socorridas porque estão em débito com o socorro anterior. E também do ponto de vista, saindo um pouquinho da questão da saúde, né, do alcoolismo, do ponto de vista previdenciário, lá é muito comum você encontrar um senhorzinho de 80 anos trabalhando no McDonald's,
no Walmart, nas lojas físicas desses varejistas, né, como a AliExpress e por aí vai. Lá não é esse paraíso na terra como os filmes, né, como a TV nos traz, né? Lá também tem pobreza, como tem aqui, até pior. Voltando à questão da saúde, na legislação, na propaganda, aliás, americana, né, norte-americana, aliás, e europeia. Lá tem muitos avisos. Se você beber demais, se você ficar velho com problema no fígado, por exemplo, a cirurgia é cara. Ou então, se você beber e se acidentar, seguinte, você vai pagar pelo patrimônio público, né? Pelo poste, pela calçada, pela árvore que você danificou, e todo o tratamento ambulatorial de emergência e o tratamento de curto, médio ou longo prazo, quem vai pagar também é você. Então, vale a pena consumir bebida alcoólica ou não? É isso que os Estados Unidos diz. Aqui no Brasil não, você tem um sistema que é bom, né? O SUS é bom, poderia ser melhor, mas não é perfeito. E a gente não tem ninguém falando sobre isso, sobre os males do consumo da bebida alcoólica. Tem, desse tantinho de gente, né? Então, é esse o motivo que, respondendo agora sim a nossa pergunta, a nossa questão 4, segundo o autor, é coerente os empresários compararem a legislação brasileira? Atenção aqui, pessoal. Agora sim a gente vai responder depois de ter contextualizado bastante. Questão 4. Segundo o autor, é coerente os empresários compararem a legislação brasileira com a legislação dos Estados Unidos e da Europa? Sim ou não? E por quê? Não. Obviamente não. Porque embora nesses países, né, da Europa e nos Estados Unidos haja incentivo fiscal, incentivo de marketing para a bebida alcoólica, existem leis mais severas, né? Existem controle de consumo e também relacionados à faixa etária e também relacionados a questões sobre saúde. Então essa é a resposta. Claro, se você achou a resposta longa, a resposta vai estar no Classroom, tá certo? Vocês não sabiam dessas coisas que eu falei não sobre os Estados Unidos? Pois é, lá também tem coisa não muito boa, né? Assim como no Brasil. Quinta questão. Para o autor, sustentabilidade tem a ver com responsabilidade? Abre aspas. Vamos agora voltar para cá. Deixa eu só terminar o que você fala, tá, Raíssa? Responsabilidade individual, empresarial e coletiva. Você acha que a responsabilidade sobre a prevenção e redução de acidentes causados pela mistura álcool e direção é dos donos de bares de postos? Donos de bares e postos, aliás? Ou do Estado? Ou dos motoristas? Justifique a sua resposta. Essa daqui é estritamente pessoal. Pode falar, Raíssa. Tá me escutando? Sim. Não. A culpa são das pessoas que bebem diariamente e decidem assumir o volante. Com isso, há várias propagandas de bebidas alcoólicas que sempre dizem, abre aspas, se beber não dirija. Fecha aspas. Riquelme. Obrigado, Raíssa. Dos motoristas, porque eles que têm que ter consciência do que está fazendo. Mais alguém? Maria, você quer falar? Bom, vamos lá. Isso, Mariana. Obrigado pela sua colaboração, porque realmente tem sempre esse aviso aí. Mas vamos lá. Vamos entender o seguinte. Vamos comparar o consumo da bebida alcoólica com a segurança pública. O que é a segurança pública? Segurança pública, como eu falei em outra turma, é uma corrente, certo? Segurança pública é uma corrente. A polícia é só um elo da corrente, né? A corrente tem vários elos, a polícia é só um elo. A lei é só outro elo. Você é mais um elo, certo? Segurança pública é isso, é uma corrente com vários elos, certo? A sua atenção sobre o lugar onde você está é outro elo da segurança pública. Você, opa, eu não vou naquela rua ali, não vou andar naquela rua porque ali é perigoso.
Se você for o elo da polícia militar, o trabalho dele já fica complicado, né? Porque você foi lá porque quis. Agora vamos lá. Beleza, Ricardo. Só para contextualizar, Pablo. Mas pode falar que eu ainda vou chegar no mais delicado. Pode falar, Pablo. Tá me ouvindo? Sim. Do motorista. Porque eles têm que ter a consciência que de beber e dirigir é errado. Vamos lá. Agora vamos penetrar no principal. Na educação. Os motoristas, né? A gente pôs muita culpa nele aqui. Mas eles foram devidamente educados. Vamos entender o seguinte. Ninguém nasce racista, né? Ninguém nasce com preconceito, ninguém nasce com religião, ninguém nasce sendo péssimo motorista. Eu só posso ser um péssimo motorista como? Se eu aprender, né? Se alguém me ensinar, ou se eu aprender pela observação, né? Eu tenho que ver um motorista ruim e eu vou aprender a ser daquele jeito. Eu vou aprender a consumir bebida alcoólica e pegar no volante, né? Ou a subir na moto. Vamos lá. Se eu posso aprender, eu posso desaprender, né? Se eu posso ensinar isso, eu posso desensinar. O que é a principal causa que leva a esse tipo de comportamento, essa responsabilidade? Porque o autor aqui fala no seguinte: responsabilidade individual, coletiva e empresarial. Agora sim, a gente tem 3 tipos aqui de responsabilidade. Individual. É muito do que a Raíssa falou. Tem aviso, se beber não dirija, né? O Mariano também falou. Beba com moderação, tem esses avisos, né? Isso se eu estiver pensando só em mim. Quando for pensar no outro, esses pensamentos também me virão à cabeça se eu for uma pessoa de responsabilidade. Porque hoje a gente tem, por exemplo, a tipificação criminal do homicídio com dolo eventual, que é quando você assume que alguém pode morrer com aquele seu comportamento. Nesse caso aqui, de pegar no volante sob o efeito entorpecedor do álcool, né? Você assume, talvez alguém morra, talvez não, mas tem esse tipo de crime, homicídio com dolo eventual, né? Essa daí já penetra a responsabilidade coletiva. Eu vou beber e pegar no volante, poxa vida, eu posso atropelar alguém, pode ser até um parente meu, então eu vou ter essa responsabilidade. E a responsabilidade empresarial, é só isso que o nosso texto falou. Só isso. O dono do bar quer lucrar a todo custo. E, puxa vida, ele não tem a menor responsabilidade sobre o que é que vai acontecer naquela comunidade ali, perto do bar, onde, aliás, perto da área onde fica o bar dele. Ele não tem a responsabilidade de entender que aquilo é só um feriado, que ele pode lucrar ali? Pode. Mas não é melhor pensar realmente na comunidade? Ele também faz parte da sociedade. Ele também faz parte da comunidade. E também do ponto de vista mais mesquinho ainda, se os clientes dele morrerem, ninguém vai comprar, né? Claro que a clientela de bar nunca acaba, mas é realmente desinteressante do ponto de vista humanitário. A culpa Raíssa, a gente não pode também generalizar, essa culpa é de todos, né? A culpa é de um sistema político que não prioriza a educação em outras áreas também essenciais, porque isso aqui que a gente está fazendo, né? Isso aqui é educação numa área essencial, né? Aprender a interpretar texto é essencial. Aprender que não se deve dirigir sob efeito de álcool também deveria ser essencial, né? Isso não é tão como é que eu posso dizer? Isso não tem tanto investimento do governo nas escolas, certo? 5 minutos, todo mundo pôs o nome, né? Não entendeu o assunto de redação, minha querida? É o seguinte: a gente vai fazer uma redação semanal. A gente vai estudar o conteúdo, porque aqui nosso livro acabou, tá? Eu não estou dizendo que vai ser semana que vem. O que eu estou querendo dizer é que a gente vai estudar um assunto e fazer uma redação por semana, tá certo? Eu não estou dizendo que a gente vai começar a semana que vem, até porque vocês estão me devendo alguns gêneros textuais que ainda não me foram enviados, e eu também ainda tenho que mandar outros para vocês. Por exemplo,
editorial, a gente ainda não viu isso ainda, vocês ainda não me mandaram, né? Artigo de opinião, eu ainda também não passei esse gênero para vocês me mandarem. A gente parou no poema, né? A gente parou no poema. A gente tem mais duas produções para fazer do livro, que eu acredito que vocês fazem rapidinho. E a gente vai começar a estudar um tema atual, né? Sempre vai ser atual, certo? E a gente vai fazer uma redação, texto dissertativo argumentativo. Como é que a gente vai estudar esse abençoado? É desse jeitinho aqui, olha. Deixa eu apresentar aqui minha tela para vocês. Vocês estão vendo aqui, olha? Sim. Pronto, deixa eu melhorar aqui um pouquinho, porque essa visualização não está nada boa. Fechar aqui. Pronto, melhorou aqui para ver, né? Essa daqui é uma das competências que a gente vai ver. Notem, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Isso aqui é essencial se você quiser fazer uma redação decente. Porque aqui você vai demonstrar que você sabe a hora de usar uma metáfora, se é necessário usar uma metáfora, né? Você vai saber usar outras figuras de linguagem, você vai saber fazer um parágrafo, fazer relações intertextuais de uma maneira bem decente, certo? Então, aqui nesse documento, eu já estou terminando as competências 4 e 5 para vocês, tá bom? Notem aqui em cima, ó, que já são a 4 e a 5, tá certo? E a gente vai estudar da 1 até a 5ª competência de redação do Enem, certo? Deixa eu interromper aqui. Aliás, aí que interromper, fiz foi ocultar. Deixa eu ver o chat agora. Qual é a atividade de casa? Não, pode perguntar à vontade. A atividade de casa, a gente vai fazer artigo de opinião, tá? Artigo de opinião, obviamente, traz a opinião de alguém. No caso, a opinião de você, que é quem vai escrever o artigo. Certo? Professor, Oi. vai ser aquele artigo de opinião sobre o preconceito que o senhor ia passar, mas ainda não passou? Sobre o preconceito linguístico, sim, porque eu achei que ele foi um tema que teve muito resultado aqui na nossa turma. A gente conseguiu discutir bem o assunto, vocês conseguiram compreender bem aquela questão, né? Mas você lembrou bem, ainda não foi colocado na turma, né? Porque a gente estava fazendo outras atividades, fazendo outros textos, né? Foi um tema bem interessante. Ética, que coisa maravilhosa. Mas lembrando que vão ter outros gêneros também, tá? Vai ser uma redação por semana, tá bom? Bom, pessoal, então nossa aula fica por aqui. Eu peço desculpas que eu entrei alguns minutinhos depois, porque eu estava encontrando uma certa dificuldade para entrar. Estava dando problema aqui no meu aplicativo. Tanto que eu até avancei muito rápido, porque eu pensei que, por conta dos 3 minutos que eu demorei para entrar, talvez não fosse dar tempo, mas que bom que deu tempo. E um abraço, a gente se vê na próxima segunda-feira. Até mais, pessoal.